Tirania de Aço capítulo 979 Destino da Horda Dourada parte Ele Corigin sentou-se em silêncio na escuridão de sua cela fria na cidade de Constantinopla. Ela não via a luz do dia há algum tempo. Apesar disso, ela estava bastante satisfeita com sua situação. Pelo aviso que os espíritos lhe deram, ela presumiu que agora sua pureza teria sido manchada por seus captores. Em vez disso, eles a trataram com 3 refeições completas por dia, uma boa cama com coberturas adequadas e um penico adequado, bem como uma banheira de bronze para se banhar. O fato de ela estar sendo tão bem tratada, apesar de ser prisioneira de guerra, foi algo que realmente surpreendeu a jovem. Na verdade, foram as ordens do príncipe Alexandros que fizeram com que ela e seus companheiros fossem tratados com tanta humanidade. Atualmente, a princesa turco-mongol estava meditando, ouvindo os ventos, esperando poder vislumbrar os espíritos e sua infinita sabedoria. No entanto, desde que ela foi capturada, os espíritos ficaram completamente silenciosos, como se a derrota de seu irmão marcasse o fim de seu apoio a ela e a seu povo. Com um suspiro pesado, Corjin expressou seu sentimento de derrota em silêncio. No momento seguinte, o som das portas da masmorra sendo abertas ecoou pelo corredor frio e escuro. Ao fazer isso, Corjin endireitou as costas e esperou que o visitante desconhecido chegasse. Como ela esperava, o menino príncipe que primeiro supervisionou seu cativeiro veio falar com ela novamente. Embora ela continuasse com seu estrito voto de silêncio, o menino revelava seus pensamentos a ela e, de certa forma, os dois se comunicavam sem uma troca adequada de palavras. No entanto, desta vez, Alexandros não estava sozinho. Em vez disso, um homem loiro alto e bonito, que usava um uniforme muito mais extravagante, estava ao seu lado. Sob a iluminação da luz da vela, Corjin vislumbrou os olhos desiguais de Berengar e não pôde deixar de expressar sua surpresa em voz alta. O homem de olhos dourados. Isso fez com que a sobrancelha de Berengário se erguesse ligeiramente, enquanto Alexandros reagiu em estado de choque. Desde que ele tomou a bela mulher mongol como prisioneira, ela não disse uma palavra sequer. No entanto, ao testemunhar seu pai em carne e osso, uma expressão peculiar emergiu no rosto da mulher, cheia de pavor, junto com uma voz arrepiante, mas sedutora. Uma que ele não esperava que a princesa tivesse. Um terceiro homem estava ao lado de Alexandros, um homem com quem Corjin estava muito familiarizado. Este homem foi o tradutor que converteu a língua grega para mongol. No entanto, os olhos de Corjin não estavam focados nesta figura de fundo e, em vez disso, olhavam para Berengar como se ela fosse seu pior inimigo. Com um sorriso confiante no rosto, Berengar olhou para a mulher à sua frente e se apresentou a ela. Meu nome é Kaiser Berengar von Kufstein, governante do Império Alemão. Meu filho aqui me disse que você é uma figura importante dentro da Horda Dourada. Isso é verdade? Essas palavras foram traduzidas para a língua nativa da mulher, onde ela reagiu desviando o olhar, não querendo dignificar essa pergunta com uma resposta adequada. Quanto a Berengário, ele permaneceu estoico e imóvel, contemplando a beleza da mulher com um toque de admiração nos olhos. No Reich, havia muitas mulheres bonitas, seus looks realçados pelos cosméticos de alta qualidade que eram produzidos no interior do império. No entanto, era raro uma mulher tão primitiva parecer tão adorável e tão bárbara ao mesmo tempo. Entre os atuais amantes de Berengar, apenas um era remotamente marcial de alguma forma, e era a princesa azteca. A maioria das mulheres de Berengário eram bonecas vivas que pareciam como se fossem esculpidas no mais fino jade. Tleshikitli, por outro lado, era um exemplo do que uma mulher poderia ser quando treinava seu corpo para o único propósito da guerra. No entanto, Corjin era um bom equilíbrio entre os dois tipos de beleza. Ela era atlética e em forma, mas não excessivamente musculosa. Ao mesmo tempo, ela era refinada e suave em todos os lugares que importavam. Uma verdadeira princesa bárbara, se é que ele já tinha visto uma. Corjin entendeu a maneira como Berengário estava olhando para ela e não pôde deixar de morder o lábio inferior em frustração. Os espíritos disseram que este homem iria consumi-la.
Ela só podia supor que isso significava que ele tomaria sua pureza e a trataria como seu brinquedo. A julgar pela forma como o homem se apresentou, as águias de ferro que faziam chover fogo vulcânico sobre seu povo pertenciam a ele. Se ela ousasse resistir, seu destino seria pior que a morte. No entanto, ser nada mais do que uma escrava sexual para este homem era uma desonra e humilhação que ela nunca suportaria. A beldade turco-mongol estava prestes a morder a língua na tentativa de acabar com a própria vida, quando as palavras de Berengar a pegaram de surpresa. Solte esta mulher, dê-lhe banho e vista com o traje mais extravagante que tiver disponível. Em seguida, traga para o refeitório para que ela possa desfrutar de uma boa refeição fresca. Estou desapontado com você, garoto, tratando uma princesa de uma maneira tão rude. Ela merece coisa melhor. Alexandros ficou surpreso com a identidade da beleza mongol. Ele sabia que ela era importante, mas para ela ser a princesa da Horda Dourada, ele não esperava isso. Quanto a Corigin, ela olhou para o homem de olhos dourados com cautela. Embora suas ações parecessem benevolentes, ela tinha certeza que era um truque. No final das contas, foi o humilde arco da cabeça do príncipe bizantino quem a convenceu a jogar junto com os jogos de Berengar. Sinto muito, pai, eu não sabia. Vou garantir que ela seja bem cuidada. Depois de dizer isso, Alexandros ordenou aos guardas que libertassem Corgin e que as criadas se certificassem de que ela estava devidamente banhada e arrumada. Enquanto isso, Berengário levou o menino de volta ao refeitório, para ter uma conversa particular com ele enquanto esperava a chegada da princesa mongol. Alexandros inclinou a cabeça respeitosamente para o pai à mesa de jantar, enquanto o silêncio reinava na sala. Não foi até que Berengário finalmente falou que o menino chamou a atenção. Durante o cerco de Constantinopla, você, um menino com menos de 10 anos, não apenas assumiu o comando da segurança da cidade, reprimindo os tumultos em tempo hábil sem derramar sangue desnecessário. Mas você também comandou as defesas da cidade, permitindo o tempo suficiente para a Luftwaffe chegar para que eles possam salvá-lo da Horda Dourada. Ao fazer isso, você não apenas trouxe a paz para a cidade, mas também eliminou secretamente o apoio político de seus rivais para que eles não representem uma ameaça à sua ascensão quando chegar a hora de você ser coroado imperador de Bizâncio. Dizer que estou impressionado é um eufemismo. A coragem que você demonstrou durante um período de crise, bem como o fato de ter aproveitado todas as oportunidades que se apresentaram sob imensa pressão. Devo dizer que mesmo o mais veterano dos governantes falharia em corresponder aos seus resultados. Se seus irmãos mostrarem metade da capacidade que você mostrou aqui quando eles finalmente assumirem seus próprios tronos, então talvez nossa dinastia seja capaz de criar um mundo melhor, afinal. Muito bem, Alexandros, você me deixou orgulhoso de ser seu pai, e você tem meus maiores agradecimentos por proteger sua mãe e irmãos quando eu não pude. Berengário raramente elogiava seus filhos dessa maneira. Na verdade, ele era um pai muito rígido, que acreditava que apenas os melhores resultados deveriam receber elogios. Alexandros havia competido por anos com todos os seus irmãos pelo afeto de seu pai, e ainda assim, em todo esse tempo, o homem nunca havia falado com ele dessa maneira antes de hoje. Receber repentinamente tais palavras de seu pai, a quem ele admirava profundamente, trouxe lágrimas aos olhos do menino. Mas sabendo como Berengário se sentia sobre os homens chorando, o menino rapidamente os enxugou antes de usar uma expressão estoica. Ele inclinou a cabeça respeitosamente para o homem e falou as palavras contidas em seu coração. Você não precisa me elogiar tanto, pai, eu só fiz o que era necessário. Os lábios de Berengário se transformaram em um sorriso quando ela viu o menino dominar suas emoções antes de finalmente se humilhar diante de seu pai. Uma criança inferior estaria se deliciando com o elogio que acabou de receber, o que, se não for corrigido, pode afetar negativamente seu ego. No entanto, Alexandros não era uma criança inferior. Por fim, Berengário elogiou o menino mais uma vez. Há momentos em que um homem deve ser humilde, mas também há momentos em que ele deve se orgulhar de suas realizações.
O que você realizou aqui em Constantinopla foi verdadeiramente notável. Você ainda não sabe, mas suas ações mudaram o curso e o destino do Império Bizantino. Pela primeira vez em muitos anos, o povo de Bizâncio tem esperança. Esperança de um amanhã melhor. As ações de seu avô e de seus filhos errantes nos últimos anos arruinaram este império e, no entanto, na hora mais sombria, um menino se levantou para a ocasião e salvou Constantinopla. Este ato altruísta restaurou a fé do povo na monarquia. Como resultado, quando finalmente chegar a hora de você usar sua coroa, você terá o apoio do povo, e essa é uma arma poderosa no mundo da política. Alexandros finalmente se permitiu sorrir ao olhar para o olhar orgulhoso de seu pai. Ele silenciosamente jurou lembrar as palavras que foram ditas pelo homem neste dia pelo resto de sua vida. Tirania de Aço capítulo 980 O destino da Horda Dourada parte ele pouco depois de falar com seu filho em particular, Berengar notou a chegada da princesa turco-mongol. Ela não estava mais vestida com um traje tão simples, coberto de peles. Em vez disso, ela usava um belo vestido vermelho e dourado da moda que era popular na Áustria. Os saltos altos que adornavam os preciosos pés de Corjin eram motivo de preocupação, pois a mulher lutava para andar com eles corretamente. Apesar de tatear, os olhos de Berengário não escaparam do rosto da mulher. A pequena quantidade de maquiagem aplicada ampliou seus belos traços asiáticos. Alexandros podia dizer pelo olhar no rosto de seu pai que ele poderia ter acidentalmente armado o homem com sua próxima amante. Ele não pôde deixar de suspirar em derrota ao olhar com inveja para o homem que tinha tantas mulheres bonitas ao seu lado. Vendo que Corigem estava tendo dificuldade para se mover dentro de seus sapatos novos, Berengar levantou-se e ofereceu-se para escoltar a mulher até a mesa. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Apesar de seu tom educado, Corjin olhou para o homem, esperando que ele tivesse organizado tudo isso apenas para que ele pudesse parecer bem aos olhos dela. Mesmo com essa natureza cínica, ela teve que admitir que não queria percorrer a distância sem o apoio de outra pessoa. Assim, ela suspirou internamente antes de aceitar o gesto do homem. Berengar conduziu a princesa turco-mongol até seu assento, onde um prato de porcelana vazio e alguns talheres finos a esperavam. Corjin ficou honestamente surpreso que tais substâncias valiosas estivessem sendo usadas para comer. Quando ela finalmente se acomodou, o pessoal da cozinha do Palácio Bizantino trouxe alguns pratos selecionados, preparados durante a ausência da mulher. Apesar de ter sido tratada relativamente bem durante seu cativeiro, fazia muito tempo que Corigin não comia nada além de rações básicas de campo alemãs. Embora tivessem um sabor melhor do que qualquer coisa que ela já havia comido em sua vida, ela tinha que admitir que nada superava uma boa refeição fresca. Apesar de ser dominado pelo aroma sedutor, Corjin ainda estava sempre vigilante, temendo que talvez Berengar tivesse drogado sua comida. Quando Berengar viu isso, suspirou, antes de mandar trocar os pratos. Foi só depois de comer a refeição reservada ao Kaiser que Corigin começou a cavar. Berengar permitiu que a mulher comesse por algum tempo antes de surpreendê-la com uma informação interessante. Princesa Corjin, esse é o seu nome, não é? Devo dizer, você não é nada como eu imaginei que seria. Diga-me, agora que o Khan está morto e seu povo foi derrotado, quais são seus planos para o futuro? Corigin debateu se ela deveria ou não quebrar seu voto de silêncio dentro de sua própria mente, enquanto olhava para Berengar em uma tentativa de obter uma medida de seu caráter. Vendo que a mulher ainda não queria falar, Berengar suspirou antes de revelar seus pensamentos à mulher. Uma vez eu tive um agente de campo, Erm. Suponho que a coisa mais próxima que seu povo tem disso seria um batedor. Este homem era um pai e um marido leal, mas acima de tudo ele era um homem que serviu a coroa com todo o seu coração. Eu o enviei em uma operação secreta que envolvia espionar seu povo, entre outras atividades clandestinas. No final, a Horda Dourada pegou e torturou brutalmente o homem até seu último suspiro. Embora seu corpo tenha sido recuperado, onde foi enterrado com todas as honras, devo admitir que nunca fui capaz de vingá-lo adequadamente.
Pelo menos não em qualquer função que fizesse justiça ao seu serviço exemplar. Então imagine minha surpresa quando seu irmão, o mais novo Khan da Horda Dourada, atacou o Império Bizantino, uma nação com a qual meu reino tem uma aliança militar. Devo dizer que devo agradecer ao seu irmão por me dar a oportunidade perfeita de finalmente colocar o espírito de Jurgenspek aqui para descansar. Era simples, realmente. Tudo o que eu precisava fazer era esperar que todos convergissem para Constantinopla, onde desloquei meus bombardeiros para eliminá-los com um único ataque coordenado. Agora que Jurgen foi vingado, assim como meus soldados que lutaram contra seu povo na Polônia tantos anos atrás, posso dizer que não tenho animosidade contra você ou o que resta de sua horda. No entanto, só porque não guardo rancor contra você, isso não significa que os bizantinos e georgianos serão tão indulgentes. Eles exigirão mais sangue do que já foi derramado, bem como compensação por seus atos horríveis. Então, eu realmente quero saber, quais são seus planos? Você vai voltar para as terras que seu povo percorreu por séculos e reconstruir sua força? Porque eu te aviso, o mundo mudou profundamente nos últimos anos de uma forma que vocês, nômades, nunca poderão competir. Ou você tentará estabelecer suas terras adequadamente na tentativa de criar uma civilização real em vez de sua sociedade de tribos invasoras superglorificadas. Talvez você simplesmente abandone seu povo à própria sorte e fuja para o leste na tentativa de viver o resto de seus dias em paz. Uma escolha nobre para uma princesa de uma nação derrotada, mas acredito que será difícil de conseguir. Corjin honestamente não tinha pensado no que ela faria depois que seu irmão fosse derrotado e ela fosse capturada. Ela imaginou que sua vida seria essencialmente a de uma escrava. Quanto ao seu povo, eles estariam por conta própria. O fato de Berengário estar fazendo essas perguntas fazia parecer que ela tinha uma escolha no assunto. Assim, ela foi finalmente compelida a quebrar seu voto de silêncio e fazer uma pergunta a seu captor. Não sou seu cativo. O que importa o que pretendo fazer? Berengário olhou para as mulheres com um olhar questionador em seu belo rosto. Ele fez um gesto simples, apontando para os pulsos da mulher, antes de sorrir e falar em tom educado. Você se sente como um cativo? Eu o libertei de sua escravidão. Você não está mais em uma cela e aqui está comendo na minha mesa. Como é a vida de um cativo? Diga a palavra e eu ajudarei. Você retorna para suas terras sãos e salvos. Embora eu me pergunte se uma vida inteira pastoreando ovelhas é realmente o que uma mulher do seu calibre merece. Corigin olhou para Berengar com um olhar suspeito. Ela não pôde deixar de perguntar uma segunda vez se era ou não realmente uma prisioneira. Estou livre para ir? Berengar manteve sua fachada sorridente e educada enquanto acenava com a cabeça antes de falar mais uma vez. Se é isso que você deseja. Porém, eu tenho uma contraproposta se você estiver disposto a ouvi-la. Essa declaração deixou Corigin ainda mais desconfiado das intenções do homem. Mas ela tinha certeza de que se não ouvisse, ele realmente a tomaria como prisioneira. Assim, ela acenou com a cabeça em silêncio, sinalizando para o homem continuar, o que ele rapidamente fez. Para simplificar, as terras que você já ocupa são ricas em minerais e recursos que você ainda não descobriu. Se você construísse uma civilização real em suas terras, seria um estado próspero nos próximos 100 anos. O que é isso? Você precisa de investimento e eu posso providenciar isso para você. Se seguirmos com esse plano, seu povo que foi preso e capturado será libertado e deportado de volta para as terras que suas tribos ocupam. Garantirei que tanto o reino da Geórgia quanto o Império Bizantino não tomem represálias contra você ou seu povo, sob a condição de que você prometa reembolsá-los 10 vezes mais pelos danos que causou. Você não precisa pagá-los imediatamente, mas terá um prazo de 50 anos para cumprir os termos do nosso tratado. Eu permitirei que você reine como rainha deste poderoso reino. Afinal, seu irmão não deixou sucessores, e todos os poderosos guerreiros de sua horda agora não passam de cinzas nos degraus de Constantinopla. Com minha ajuda, ajudarei você a construir um estado rico e semi-moderno. Essa oferta parecia boa demais para ser verdade,
E Corigin logo percebeu que Berengar deixou de fora exatamente o que conseguiu com esse negócio. Assim, ela imediatamente perguntou sobre esse fato. E o que exatamente você ganha com esse tratado? Você mencionou o que obterei dele e o que seus aliados receberão. No entanto, você não disse uma palavra sobre o que terei de pagar em troca de sua generosidade. Um leve sorriso esculpiu-se no rosto de Berengário quando ele acenou com a cabeça antes de expressar sua aprovação. Você é inteligente, eu imaginei isso, mas é bom ver que você não é uma princesinha ingênua. Caso contrário, meus planos certamente não serão concretizados. Vou ser honesta com você. Vou obter várias coisas importantes desse tratado. Primeiro, ganho um aliado poderoso, alguém que pode manter o Cáucaso sob controle para mim. 2. Tenho um novo e rico parceiro comercial, alguém que pode espalhar facilmente meus produtos pela Ásia a partir das rotas comerciais às quais não tenho acesso no momento. 3. Eu quero direitos de mineração exclusivos para o território no qual seu reino será fundado por um período fixo de 100 anos. E, finalmente, a maior exigência que farei de você será que você carregue meu filho, que será seu único herdeiro. Embora este último ponto não precise acontecer até que você se sinta confortável com a ideia. Eu sou um homem paciente. Posso esperar alguns anos para que você desenvolva sentimentos por mim. Corigin não reagiu com o menor choque, o que honestamente surpreendeu Berengar. Em vez disso, ela apenas zombou. Ela sabia desde que pôs os olhos em Berengar pela primeira vez que ele a devoraria. Era exatamente como os espíritos haviam dito. No entanto, ela presumiu que o homem a levaria à força e faria dela seu brinquedo. Em vez disso, ele estava se oferecendo para coroá-la como rainha e só entrar em sua cama quando ela provasse. Em comparação com o que ela esperava inicialmente, esta era uma situação muito mais favorável. A princesa turco-mongol também sabia que essa provavelmente era a única chance de sobrevivência de seu povo. Eles já estavam em uma situação terrível quando Shagadai marchou com a horda para o Império Bizantino. Seu objetivo era estabelecer-se permanentemente e construir um império a partir da espinha dorsal dos romanos. Por que eles tentariam tal coisa? Porque eles realmente acreditavam que suas terras eram um deserto estéril. No entanto, de acordo com este homem, cujo conhecimento pode superar em muito o que Corgin esperava, eles eram realmente ricos em recursos naturais. Sabendo disso, como Corgin poderia deixar seu povo desaparecer nas páginas da história? Depois de vários momentos de séria contemplação, ela acenou com a cabeça e suspirou pesadamente antes de concordar com os termos de Berengário. Muito bem. Eu aceito seus termos. Se você realmente pode fazer o que diz, não me importarei de levar um homem tão capaz como meu marido. Um sorriso surgiu nos lábios de Berengário enquanto ele acenava com a cabeça com uma pitada de alegria no rosto. Bom, fico feliz em ver que você é tão sábio quanto eu esperava. Por favor, aproveite sua refeição. Se precisar de alguma coisa nos próximos dias, basta pedir e eu providenciarei para você. Eu receio ter outra reunião a qual devo comparecer, então, se me dê licença. Depois de dizer isso, Berengário arrumou-se antes de sair do quarto, deixando Corigin sozinho com Alexandros. Havia uma expressão curiosa no rosto do menino, que imediatamente chamou a atenção da princesa turco-mongol. Depois de ser encarado por tanto tempo, Corgin falou um pouco irritado. O que é isso? Alexandros tinha uma expressão inocente no rosto, algo que um garoto que acabara de expurgar seus rivais políticos não deveria ter. Ele levantou a sobrancelha antes de fazer uma pergunta que Corigin pensou que ela nunca ouviria. Eu tenho que te chamar de mamãe agora. A beldade mongol quase cuspiu sangue ao ouvir esse comentário. Em vez disso, ela simplesmente engasgou com a água que estava bebendo. No final das contas, depois de se acalmar, Corigin não dignificou a pergunta infantil com uma resposta, mas continuou a comer sua refeição em silêncio. Tirania de Aço capítulo 981 Pavimentando o caminho Vetranes estava nas docas de Constantinopla. Embora ele tivesse acabado de retornar à capital de seu império após uma campanha contra os sarracenos no sul,
Sua visão foi desviada do palácio onde sua família o esperava, e para a área imediatamente fora dos muros teodosianos. A paisagem vibrante que durante séculos deu as boas-vindas aos visitantes da grande cidade de Constantinopla era agora uma terra devastada de cinzas e poeira. As próprias muralhas teodosianas estavam passando por esforços de reconstrução após os danos que sofreram durante o cerco. Ao contrário do que o velho imperador esperava, não houve uma saudação imediata de Palladius ou dos homens de sua guarda real. Em vez disso, um grupo de fuzileiros navais alemães estava parado nas docas com instruções para escoltar Vetranis de volta à casa de sua família. A visão disso imediatamente deixou o homem preocupado, mas ele decidiu não resistir. Tendo testemunhado o poder dos militares alemães em primeira mão contra os sarracenos, ele poderia facilmente adivinhar que uma demonstração de força tão avassaladora foi o que derrotou a Horda de Ouro. Se fosse esse o caso, qualquer resistência à vontade do Kaiser seria um esforço inútil. Depois de ser escoltado até o palácio bizantino pelos fuzileiros navais alemães, Vetranis se viu forçado a entrar em uma pequena sala, onde nada além de uma mesa e um conjunto de cadeiras o esperavam. Sentado em uma dessas cadeiras estava o próprio Kaiser, que parecia estar tomando uma xícara de café com uma expressão satisfeita no rosto. Quando Berengar notou a chegada de Vetranis, ele não se levantou para cumprimentá-lo, mas deu-lhe uma ordem, como se o imperador bizantino fosse seu subordinado. Sentar. Vetranis fez o que lhe foi ordenado e esperou que o Kaiser expressasse seus pensamentos, sabendo que qualquer tentativa de sua parte de se defender só enfureceria Berengar, que continuou a bebericar seu café por vários momentos de silêncio constrangedor antes de finalmente informar o imperador bizantino sobre o que havia acontecido durante sua ausência. É uma coisa e tanto marchar para o levante com um exército incompleto, esperando se sacrificar em uma vã tentativa de derrotar seus inimigos. Se não fosse pelos apelos de sua filha, você seria um homem morto e seu império uma ruína. Não sei o que você estava pensando, mas você tem que agradecer a Alexandros pela sobrevivência desta cidade. Essa declaração fez com que Vetranis levantasse a sobrancelha em suspeita. Ele não conseguia imaginar o papel que o jovem príncipe havia desempenhado na defesa da cidade e, portanto, não podia antecipar a história que Berengar estava prestes a lhe contar. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o Kaiser continuou sua história em um tom bastante zombeteiro. Enquanto você estava procurando sua própria morte, um motim estourou em Constantinopla. Seus filhos se esconderam atrás da saia de sua mãe enquanto a cidade queimava ao fundo. Foi Alexandros quem assumiu o comando da situação e reprimiu os motins sem derramar qualquer informação desnecessária. Sangue. Ele então assumiu o controle da guarnição da cidade e estabeleceu uma linha de defesa adequada contra a Horda Dourada. Apenas o tempo suficiente para meus reforços chegarem e aniquilá-los. O menino travou uma dura batalha e saiu por cima. Ele deve ser elogiado por seus esforços, você não acha? Vetranis não disse nada. Em vez disso, ele acenou levemente com a cabeça apenas o suficiente para transmitir sua compreensão das intenções de Berengar. Ao ver isso, o Kaiser sorriu antes de falar de outros assuntos. Quanto à Horda Dourada, seu exército foi reduzido a cinzas, e seu clã junto com eles. Apenas sua princesa e alguns milhares de seguidores permanecem. Eu negociei com a princesa Corgin e prometi a seu povo uma passagem segura de volta para suas terras, sob a condição de que eles paguem a você, e o reino da Geórgia devolve 10 vezes mais pelos danos que eles causaram ao longo de um período de 50 anos. Além disso, os sultanatos Jalaírid e Mamluk foram enfraquecidos a um estado que se equipara ao seu. Nas próximas décadas, eles não serão um problema. Agora você pode reconstruir em paz. Quando chegar a hora de Alexandros tomar seu trono, ele liderará seus exércitos na conquista dessas pragas, de modo que eles se ajoelhem sob a bandeira de Bizâncio de uma vez por todas. Agora que resolvi todos os seus problemas para você, há algo que queira me dizer, sogro? Vetranis curvou a cabeça com humildade.
Ele encarou o imperador alemão como se fosse um homem menor antes de responder à pergunta de Berengário com uma apreciação avassaladora em seu rosto envelhecido. Obrigado, Kaiser Berengar von Kufstein, por mais uma vez ajudar o império de minha família em nosso tempo de necessidade. Não sei como poderei recompensá-lo pelo que você fez, mas garantirei que o tribunal não cause nenhum brigas mesquinhas quando seu filho me suceder. Berengário simplesmente zombou quando ouviu essa resposta antes de dar um sermão ao homem sobre o estado atual de sua corte. Você não precisa se preocupar com tal coisa. Aquele garoto é um político muito mais perspicaz do que eu pensava. Parece que ele levou minhas lições a sério. Para simplificar, não sobrou ninguém em sua corte que causará problemas a Alexandros quando ele assumir o trono. Um olhar de confusão se espalhou pelo rosto de Vetranis quando ele ouviu isso, antes de questionar como isso era possível. Nunca em 1 milhão de anos ele suspeitaria que um menino de 10 anos fosse tão implacável a ponto de expurgar sua oposição política e culpar os manifestantes. Quanto a Berengário, ele tinha um sorriso excepcionalmente orgulhoso no rosto, mas, apesar disso, contou a Vetranis a história oficial que Alexandros havia inventado para encobrir seus rastros, em vez da verdade sobre o assunto. Parece que a falta de fé na monarquia e na aristocracia em geral foi o que motivou os manifestantes. Antes que meu filho pudesse mobilizar totalmente as poucas forças que tinha para reprimir a agitação, muitos desses homens decidiram invadir as casas da elite rica e assassinam suas famílias a sangue frio. Coincidentemente, parecia que a maioria desses aristocratas mortos pertencia a facções que agiam contra nossos interesses. Assim, como está agora, sua corte está unida pela primeira vez em muito tempo. Vetranis sabia que não era mera coincidência e suspeitava que o próprio Berengário estivesse por trás desses assassinatos. Nunca teria ocorrido ali que foi o menino Alexandros, não seu pai, que ordenou a morte de seus rivais políticos. Ainda assim, mesmo que o imperador bizantino esperasse que seu homólogo alemão cometesse um crime, ele nunca o acusaria abertamente de tal coisa. A diferença de poder entre seus dois reinos era tão vasta quanto a distância entre o céu e a terra. Ao reconhecer isso, Vetranis optou por permanecer em silêncio, sabendo que um assunto mesquinho como esse não valia a pena prosseguir. Em vez disso, o imperador bizantino tinha uma pergunta em mente, que ele rapidamente expressou. O que vamos fazer agora? Um leve sorriso apareceu no rosto de Berengário quando ele terminou o pouco café que restava em sua xícara antes de responder ao homem sentado à sua frente. Agora você reconstrói. Pelo menos da melhor maneira possível. Em última análise, será Alexandros, não você, quem restaurará a glória dos romanos. Oh, a propósito, você deveria trabalhar para encontrar uma noiva adequada para o menino. Se desejar, posso arranjar uma bela princesa alemã para se casar com ele, ou você pode comprometer alguém de uma de suas casas nobres com o rapaz. Aretas não deixou vários filhos pequenos. A essa altura, eles deveriam ter a mesma idade do meu filho, se não um pouco mais velhos. Talvez a filha do meu velho amigo fosse a noiva mais apropriada para Alexandros. O que você acha? Vetranis pensou sobre essa questão por vários momentos em silêncio antes de acenar com a cabeça em concordância. Embora ele não tenha prometido nada a Berengário, em vez disso ele respondeu com uma ideia simples. Vou investigar. Se as filhas de Aretas são solteiras, então podemos decidir casar uma delas com o menino. Se não, teremos que procurar em outro lugar. É só para isso que você precisava de mim? Se sim, eu gostaria muito de falar com Palladio sobre alguns assuntos importantes de Estado. Berengar sorriu e acenou com a cabeça antes de fazer sinal para Vetranis sair. Você pode sair agora, vai e reconstrua. Com este breve encontro, Vetranis recuperou o seu propósito como governante, mesmo que fosse apenas para abrir caminho para a eventual coroação de seu neto. A última coisa que o homem queria era que seu sucessor herdasse um estado à beira do colapso. Assim, com todos os seus inimigos derrotados até a submissão, os próximos anos seriam um tempo de reconstrução dentro do Império Bizantino.
Tirania de Aço capítulo 982 Retaliação brutal. Um jovem coreano em sua adolescência segurava a coronha de sua submetralhadora MP3008 contra o ombro. Seus braços tremiam de ansiedade quando ele apontou o cano para o rosto de um homem de meia idade que implorava por sua vida e pela de sua família. Cha Jong-soo já era membro da resistência a Joseon há algum tempo, evitando por pouco um destino cruel nas mãos do exército japonês por ser uma criança. Na verdade, ele havia cometido muitos ataques contra os ocupantes japoneses nos últimos meses e se safado de todos eles. Agora, sob as ordens de seus apoiadores alemães, Jong-soo e seu esquadrão de insurgentes invadiram a casa da família adotiva da princesa Iminha e os fizeram reféns. Por toda a península coreana, ataques a colaboradores e suas famílias aconteciam como um ato de vingança contra a imperatriz japonesa por enviar um assassino em potencial para a casa do Kaiser. Hua Jinsang era um homem de meia idade que era um rico comerciante no extremo sul da dinastia Joseon. Por muitos anos, ele teve laços com a família real e, como resultado, foi escolhido para ser o pai adotivo de Iminha quando ela era apenas uma garotinha. Ele não sabia por que sua família estava sendo alvo dos insurgentes Joseon, pois desconhecia totalmente os crimes de sua filha. Na verdade, ele próprio apoiou a causa dos rebeldes ajudando-os com informações sobre o exército japonês e muitos recursos. Com lágrimas nos olhos, o homem implorou para que ele e sua família fossem poupados. Por favor, garoto, eu te imploro. Apenas vá embora, e vou fingir que isso nunca aconteceu. Vou até continuar a fornecer ao seu povo o apoio que dei a eles desde que esta ocupação começou. Você é um lutador pela liberdade, não um terrorista. Você não precisa fazer isso. Uma luz fria existia nos olhos escuros de Jong-soo. Ele havia testemunhado muita crueldade para ter o senso de inocência que um garoto de sua idade normalmente deveria ter. Não havia um pingo de misericórdia no rosto do menino. Em vez disso, havia apenas desdém. Embora Hua Jinsang possa ter sido um ávido defensor do movimento de resistência, sua filha, Hua Minha, estava entre os piores traidores. Rumores diziam que a imperatriz japonesa Itamerhi ordenou que ela assassinasse o Kaiser e sua família. Embora este fosse um assunto estranho, a própria ideia de atacar um homem inocente e sua família enchia Jong-soo de desgosto. Para um homem que criou sua filha para ser um ser humano tão horrível, Jong-soo só podia supor que Jin-sang estava apoiando a resistência por causa do valor monetário. Assim, ele nada mais era do que um comerciante aproveitando a crise do povo Joseon para obter um grande lucro. Os aproveitadores da guerra não eram aliados, apenas ferramentas úteis, e Jin-sang sobrevivera ao seu uso. Com um suspiro pesado, Jong-soo baixou sua submetralhadora por um breve momento, o que fez com que um pouco de esperança surgisse no rosto de Jin-sang. No entanto, durou apenas um segundo antes de Jong-soo levantar sua arma mais uma vez e falar as últimas palavras que Jin-san e sua família jamais ouviriam. Sinto muito, mas eu realmente quero. Com isso dito, Jong-soo apertou o gatilho e o manteve pressionado enquanto borrifava Jin-sang e sua família com chumbo. As balas rasgaram sem esforço a carne da família e os transformaram em um monte de peneiras sangrentas. Uma vez que eles estavam mortos, ele respirou fundo para acalmar seu coração antes de recarregar sua arma. Enquanto isso acontecia, os membros do esquadrão do menino olhavam para ele com um pouco de medo em seus olhos. Por mais feia que fosse a tarefa, Jong-soo daria conta dela e sem a menor hesitação. O menino ganhou uma reputação temível entre os membros da resistência Joseon. Embora eles estivessem gratos por ele estar do lado deles, isso não significava que suas ações cruéis não os assustassem. No final das contas, foi a voz impassível e infantil, completamente desprovida de qualquer alegria, que acordou os homens adultos de seu estupor. O que você está esperando? Isso foi apenas um espetáculo à parte. Nosso verdadeiro alvo é o quartel-general Kenpeitai. Apresse-se. Com isso dito, os guerrilheiros rapidamente desconsideraram os cadáveres que jaziam na casa e fugiram de sua localização atual. Eles caminharam pelos becos por algum tempo enquanto se dirigiam ao seu alvo.
Uma vez que estavam a cerca de 15 metros do quartel-general Kempeitai, os guerrilheiros pararam seu avanço e olharam para a entrada do prédio que parecia mais uma fortaleza do que uma área de escritório real. Apesar dos ataques ocorridos em toda a península coreana, onde colaboradores e espiões japoneses foram sendo eliminados à torto e à direito, os soldados do Kempeitai não foram despachados de seu quartel-general para lidar com a crise em curso. Em vez disso, eles se agacharam, esperando por novas ordens. Jong-soo assumiu o comando de sua unidade e esperou que as sentinelas japonesas passassem, antes de liderar furtivamente suas tropas através da cerca que bloqueava o quartel-general do mundo exterior. Para entrar silenciosamente na fortaleza inimiga, esses homens precisavam de mais do que apenas sorte ao seu lado. Com alguns alicates, eles conseguiram facilmente cortar as cercas de arame e abrir caminho pelo complexo. Embora fossem muito cuidadosos na maneira como se moviam, se um agente do Kempeitai os visse, então todo o complexo estaria em seus traseiros, como manteiga na torrada. Felizmente para os guerrilheiros, Jong-soo planejou extensivamente esta operação e, portanto, foi capaz de navegar com sucesso pelas defesas japonesas sem que ele ou seus homens fossem vistos. Assim que chegaram ao alvo, os guerrilheiros suspiraram aliviados. O alvo do ataque da guerrilha era o depósito de munições localizado dentro do complexo. Se eles aplicassem alguns quilos de termite nas munições, isso faria com que toda a fortaleza pegasse fogo. Exatamente o que os guerrilheiros fizeram depois de arrombar a fechadura. Jong-soo e seus homens empilharam um pacote de granadas de termita no maior palete de munições explosivas. Depois de fazer isso, o menino segurou uma dessas granadas que lhe foram fornecidas pelo rei e ordenou que suas tropas se retirassem. Tudo bem, é isso, rapazes. Uma vez que eu puxe este pino, desconsidere completamente a furtividade e corra como o inferno, porque temos muito tempo antes que todo este lugar seja consumido pelo fogo. Na contagem de 3. 1, 2, 3. Após sua breve contagem regressiva, Jong-soo puxou o pino de sua granada de termite e jogou-a no pacote que continha as outras granadas. Depois de fazer isso, ele saiu correndo do depósito como um morcego saindo do inferno. Ele e seus homens rapidamente notaram um esquadrão próximo de sentinelas japonesas, mas antes que esses homens pudessem se incomodar com os insurgentes em fuga, o depósito de munições explodiu em uma explosão massiva. Seu fogo se espalhou rapidamente pela fortaleza, consumindo tudo em seu caminho. Em vez de lutar entre-se inutilmente em um complexo cheio de chamas, as sentinelas japonesas fugiram e correram ao lado dos insurgentes Joseon, com medo de ser pego pelas chamas, que se espalhavam rapidamente. Como se estivessem competindo entre si em uma corrida olímpica, os guerrilheiros Joseon e os soldados japoneses correram lado a lado até ficarem longe o suficiente do complexo para garantir sua segurança. Depois que o grupo recuperou o fôlego, eles perceberam que ambos eram hostis um ao outro. Antes que os japoneses pudessem levantar seus rifles semiautomáticos, Jong-soo disparou contra eles a uma distância de 3 metros, descarregando toda a sua revista nos 5 ou mais homens, que os mataram no local. Uma vez que eles estavam bem e verdadeiramente mortos, Jong-soo cuspiu em seus cadáveres antes de dar a ordem para seus homens recuarem. Retire-se para o ponto de encontro. Não há mais nada para fazermos aqui. Com isso dito, tanto a família adotiva de Minha quanto o quartel-general Kempeitai em Busan foram totalmente aniquilados pelos guerrilheiros Joseon, concluindo assim a retaliação brutal de Berengar contra a Imperatriz Itomi e seu agente mais amado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.